16, a partir do versículo 11. Não sei se você já reparou, mas desde que nós começamos a falar das 5 fases na vida de um guerreiro, nós estamos falando de um personagem muito conhecido, né? Que é Davi, né? E eu tento, irmãos, fugir, mas não dá. O mistério está aqui nesse negócio aqui. Então, vamos recapitular. Falamos na primeira fase, nós falamos sobre o desprezo. Depois falamos sobre adquirindo coragem. Depois falamos sobre ousadia. Semana passada falamos sobre oportunidades, né? Que foi aquela mensagem linda que o Senhor nos deu dos 10 queijos, né? 10 queijos que mudaram a vida de um homem. E hoje, a quinta fase, nós vamos falar sobre o desafio do crescimento. Repita comigo: o desafio. Isso, já ensaiamos, agora vamos falar certo. Amém? Amém. 1, 2, 3. O desafio do crescimento. Isso, o desafio do crescimento. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 11. Deixa eu pegar o meu amigo aqui. Cadê? Já conseguiu o seu amigo, missionário? Olha, missionário. Falar nisso é domingo, né, missionário? Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta quem? O mais moço. Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. E o versículo 13 diz: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até aqui, feche os teus olhos, Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Pai, estamos aqui, Senhor, na escola de guerreiros, aprendendo, ó Deus, a ser guerreiros e guerreiras do Senhor, pessoas destemidas, ó Pai, com ousadia. Deus, ainda que sejamos desprezados, ainda que pessoas olhem para nós e não deem nada, Senhor, mas o Senhor nos escolheu para sermos guerreiros e guerreiras, e aqui estamos mais uma vez, Deus. Assim como o Senhor nos abençoou desde o início deste culto, Senhor, Deus continue nos abençoando agora através da Tua palavra, porque precisamos e necessitamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Então, a quinta fase, que é o subtema, então, o desafio do crescimento. Por que desafio do crescimento? Porque existem pessoas que não estão preparadas para crescer. Por outro lado, existem pessoas que não desejam crescer. Umas desejam o crescimento, mas não se preparam para isso.
eu estava até falando, meditando, aliás, que existem pessoas que querem construir um edifício, né? Vou falar na sua vida profissional, na sua vida de um modo geral. A base que elas têm, o alicerce que elas têm, é para construir um casebre. Então não dá certo. Sim ou não? Não dá certo. Para eu construir um edifício, a base, o alicerce, tem que ser forte para poder sustentar esse edifício, né? O prédio que ele usou, e como foi o primeiro prédio que ele estava construindo, então com aquela preocupação toda e tal, ele falou: pastor, depois que eu entendi da coisa, o alicerce que tem nesse prédio aí dava para eu construir outro, construir um edifício. O nosso alicerce não pode ser de um casebre, não pode ser de uma casa normal, não pode, porque senão não vai aguentar, não vai suportar. Então por que algumas pessoas querem crescer e não podem? Porque não estão preparadas, ou seja, não prepararam o alicerce que vai sustentar este peso, este prédio. Uma casa normal, um exemplo, eu não entendo de construção, mas se você tem que cavar ali, fazer um alicerce e cavar 5 metros para construir isso que você deseja, esses sonhos que você deseja, vai ter que cavar mais ainda, e isso dá trabalho e requer mais tempo. E aí muitas vezes nós herdamos isso do nosso pai. Você já reparou que às vezes você que tem mais de um filho, às vezes tem um filho que puxa a mania da mãe, o outro puxa a mania, o temperamento do pai? Já reparou isso? Manter o alicerce que você tinha até hoje. Me desculpe, mas eu preciso te dar uma notícia. Deus está chamando a mim e a você para crescer. Só que Ele está dizendo: filho, filha, mas precisamos mudar esse alicerce aí. O que eu tenho para fazer, o que eu tenho para derramar na sua vida, o que eu tenho para fazer na sua vida é tão grande que o alicerce que você tem aí não vai suportar. O alicerce que você tem até agora não vai dar. Então isso, Deus está dizendo: você precisa trabalhar, você precisa cavar, se estruturar. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas também, quando você vê aquilo que eu tenho para derramar na sua vida, o meu nome será glorificado através de você. Responsabilidade. Sim ou não? Requer mais responsabilidade. Ninguém vai crescer. Deus não vai derramar crescimento na minha vida e na sua vida se formos irresponsáveis em qualquer área da nossa vida. Não vai. Não vai. O crescimento requer mais compromisso. Deus, Ele vai olhar para mim e para você e vai cobrar isso de nós. Requer mais compromisso. Deixa eu te dar um exemplo. Ontem nós estivemos aqui e quero dizer que eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, né, com o nosso primeiro encontro do Novos da Unção aqui, né? Fiquei muito feliz mesmo. Agradeci. É mais compromisso, é mais responsabilidade. E isso significa o quê, querido? Que Ele também está nos mostrando: olha só, vocês precisam mudar o alicerce.
Vocês precisam aprofundar mais esse alicerce que vocês têm, porque o que eu vou derramar, o crescimento que vai vir, com o alicerce que está agora não dá. Então nós estamos fazendo isso, cavando, vamos cavar mais um pouco e tal. Ah, pastor, eu não posso te enganar. Isso é verdade. Você pode reparar que quando você está afastado de Deus, quando você não está se aprofundando mais, repara, se você já passou por isso, repara como que é a sua vida. Agora, veja como o que está acontecendo conforme você vai caminhando e se aproximando de Deus, buscando crescimento. Olha as lutas que começam a surgir. Olha as pessoas que começam a se aproximar, querendo tirar a tua paz, querendo tirar o teu sossego. Às vezes você está ali quietinho no seu lugar, louvando, adorando, ou estão lendo a Bíblia, e de repente surge alguém querendo tirar a tua paz, querendo discutir por nada, querendo brigar por nada. É ou não é? Às vezes está tudo certinho. Aí chega, parece que fica procurando alguma coisa, né? É ou não é? Né? A cortina está 1 centímetro para lá. Fulano! Por que a cortina está 1 centímetro para lá? Meu Deus! O que tem a ver? A cortina está 1 centímetro para lá. Hã? Não é verdade? E aí, se você não vigiar, você acaba entrando, se enveredando por isso aí, né? E acaba perdendo realmente a paz, o sossego. Então, o crescimento vai atrair pessoas assim, principalmente aquelas que não são de Cristo ainda. E olha o revelação. O crescimento se prepara. O crescimento vai atrair gigantes. Diga, o crescimento vai atrair gigantes. Desafios que de repente você vai dizer assim: eu não estava preparado para isso. Mas só que a palavra do nosso Deus nos diz que o Senhor não permite que eu e você venhamos a passar por situações ou enfrentar situações que nós não possamos suportar. Ou seja, é como se o nosso Deus tivesse um filtro, e se Ele permitiu que esse gigante se levantasse aí na tua vida, é porque Ele viu em você condições de derrotar este gigante. Então o crescimento vai atrair gigantes, não tem como. Não tem como. Tem pessoas que querem crescer, mas querem ficar naquela vidinha, naquela coisinha e tal. Não! Quem quer crescer, se prepare, porque vai surgir gigantes. Só que os gigantes não é para te matar, não é para acabar com você. É como eu já falei aqui, os gigantes é para trazer promoção para a tua vida. Foi o que aconteceu com Davi, querido. Como assim, pastor? Davi, a Bíblia diz, a nossa Bíblia diz, que ele estava aonde? Antes de mandar chamar ele, estava onde? Cuidando das ovelhas. Cuidando de ovelhas. Apacentando ovelhas. E Deus olha e diz: eu preciso de um rei
porque Saul me desagradou. E ele olha e encontra Davi lá cuidando de ovelhas. E ele diz: é aquele ali. Mas pastor, será que não existiam outras pessoas? Existiam. Existia também os irmãos de Davi que eram altos, fortes, que serviam ao exército de Israel. Mas eu não sei. Deus olhou para Davi e disse: vai ser ele. Porque nós conhecemos e sabemos que mesmo com as suas falhas, a Bíblia nos diz que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ou seja, tinha algo nele que agradava a Deus, que chamou a atenção de Deus. E eu quero te dizer, querido, o que eu quero te dizer nessa noite, o que eu quero que você entenda, que o Espírito Santo quer que você saiba, é que Ele também olhou para você e viu alguma coisa em você que agradou a Ele, e por isso Ele te trouxe para cá e está te chamando para o desafio do crescimento. Alguma coisa Deus olhou e viu em você que agradou a Ele. E Ele está te chamando. Venha crescer. Existem pessoas que Deus irá forçar o seu crescimento. Davi, como eu estava dizendo, ele apacentava as ovelhas, mas Deus quis dar crescimento para ele. Ele estava lá quietinho no lugar dele. Ele estava ali cuidando das ovelhas do pai dele. Mas, de repente, como nós vimos aí no versículo 11, que Samuel pergunta: não tem mais ninguém? Acabou seus filhos, não tem mais ninguém? E aí Jessé diz para Samuel: olha só, tem um lá, o mais moço, que está lá apacentando ovelhas. Então o que Samuel fala? Manda chamá-lo. Sabe o que Deus falou ao Espírito Santo? Espírito, tem alguém lá cavalcante lá? E o Espírito Santo disse: tem um povo ali que está acreditando, que está crendo, que está avançando. Um povo, Senhor, que muitas das vezes é desprezado pelos outros, mas eles estão confiando, estão acreditando. Então Deus chega e fala: manda chamar. Deus mandou te chamar essa noite. É por isso que você está aqui. Ele quer tirar você de lá, daquele lugarzinho escondido, aonde você luta e ninguém sabe. Aconteceu com Davi isso. Ele enfrentou lutas lá quando estava apacentando ovelhas. Ele mesmo relatou isso. Foi ele que relatou. Ninguém sabia, até então ninguém sabia. Ele falou: não, ó rei Saul, eu, enquanto apacentava as ovelhas do meu pai, eu enfrentei um urso e um leão, e eu matei os dois. Foi uma luta que ninguém viu. Então não houve promoção nenhuma. Ninguém conhecia Davi. Mas sabe o que Deus fez? Tirou ele do anonimato. É o que o Senhor quer fazer comigo e com você. A fama não é minha nem sua. A fama é para a honra e glória de Deus. Mas, querido, me desculpe, se você não crê, eu creio que chegou o momento do Senhor nos tirar do anonimato e nos colocar diante de um gigante, uma luta que todo mundo vai ver. E quando você vencer este gigante, quando você vencer este desafio, a promoção chega, o crescimento chega. Deus quer tirar você e eu do anonimato.
Ele está dizendo: filho, filha, chega. Eu não quero mais que você fique lutando aí sem ninguém ver. Eu quero te dar o crescimento. Foi o que ele fez com Davi. Chegou o momento, Davi, de você sair do anonimato. Chegou o momento de você crescer. E o que me chamou a atenção é que quando Samuel fala para Jessé e diz: não vamos nos sentar à mesa enquanto ele não chegar. E aí eles ficam ali aguardando. Eu fiquei imaginando como eles estavam. Aqueles que não conheciam, que estavam acompanhando Samuel. Eu fiquei imaginando assim, como é que eles poderiam estar pensando. O que eles estavam pensando a respeito de Davi? E eu fiquei imaginando, de repente, um virava para Samuel e dizia: olha, Samuel, caramba, imagina como deve ser esse filho mais moço. Se o Senhor rejeitou aquele que era alto e forte, se o Senhor rejeitou aquele que era sábio, se o Senhor rejeitou aquele que é cheio de sabedoria, se o Senhor rejeitou aquele que é experiente em guerra, sim, porque para ser rei tem que ser experiente em tudo. Ei, Samuel, como que deve ser? E de repente Samuel dizendo: eu não sei, sim, mas deve ser assim, exatamente como vocês estão imaginando, e tal, isso, e de repente entra Davi ali no meio deles. Veja se não está escrito aí na sua Bíblia assim, o Senhor falando para Samuel: é este. Tá, não tá? É o finalzinho do versículo 12. Pois este é ele. Por que será que Deus teve que falar isso? Eu fiquei imaginando assim, de repente Samuel viu que eles estavam acompanhando Samuel, viu Davi entrar, né? E ficaram com aquela cara. Quem diz assim: Jessé, cadê ele? Porque eles imaginaram uma coisa e entrou alguém totalmente diferente daquilo que eles imaginavam. Aleluia. E aí ficaram: Jessé, cadê ele? Cadê ele? Ei, Samuel, é esse aí que acabou de entrar. E aí vem a voz do Senhor e diz: Samuel, levanta-te e unge, pois este é ele. Aleluia. Só que aquela unção não habilitou Davi a já ir para o seu reinado, porque lá na frente você vai ver que Davi foi ungido mais 2 vezes. Pastor, então, o que foi aquela unção? Eu entendi que além de ser a primeira unção que ele recebeu para ser rei, foi a unção do crescimento. Aleluia, Deus. Porque depois que Davi recebe aquela unção, a vida dele começa a mudar. As coisas começam a mudar. As oportunidades começam a surgir. E ele vai aproveitando cada uma delas. E aí ele descobre que por causa daquela unção de crescimento, se coloca no seu caminho um gigante, um homem filisteu chamado Golias, que estava desafiando todo mundo e todo o exército de Israel com medo.
cavalo. E aí, Davi, com aquela unção de crescimento, ele entendeu: opa, peraí, esta é a oportunidade que eu estou tendo de crescer na minha vida. Então, meu amado, querido irmão e irmã, entenda que isto que você está enfrentando significa Deus dizendo: eu estou te chamando para crescer. Isto que tem se levantado aí não é nada para te levantar, não é nada para te destruir. É Deus dizendo: eu estou te chamando para o desafio do crescimento. Esta unção, eu creio, como eu já disse, não foi apenas de rei, mas de crescimento. Esta unção de crescimento atraiu, elas vão acabar, mas está vindo uma que você vai vencer na presença de muita gente, e todos verão que tu és chamado pelo nome do Senhor. É esta vitória, este gigante, quando cair por terra, vai te elevar, vai te exaltar, vai te colocar num outro patamar, vai te colocar num outro nível. As pessoas, para te olhar, não vão mais olhar para baixo, elas, para te olhar, para ver você, vão ter que olhar para cima, porque chegou o momento de você crescer, querido. Os irmãos de Davi logo perguntam: o que você está fazendo aqui? Como quem diz, aqui não é teu lugar. Aqui é lugar de guerreiros e guerreiras. De repente você vai poder, de repente até você vai ouvir isso. O que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. Você não tem estudo, você não estudou, você não fala direito, você só fala defeito de você, só fala defeito, só defeito. Mas não arrede o pé do lugar que Deus está te colocando. Sabe por quê? Porque é Ele que vai te usar para derrotar um gigante que se levantou, e você vai derrotar na presença de todos aqueles que estão te desprezando. Porque quando Davi derrotou Golias, aqueles que desprezavam Davi começaram a olhar para ele e dizer: salve Davi. Hoje podem estar olhando para baixo para poder te enxergar. Ali, está no meio daqueles ali. E de repente vem no outro dia, continua ali. Está ali ainda. Mas só que você ouve Deus te chamando para o desafio do crescimento, aí você começa a cavar o seu alicerce, você começa a se preparar, você começa a ler a palavra, você começa a ler a palavra de Deus, medita nela, você começa a orar, você começa a buscar, você começa a se entregar para o Senhor, você está preparando o seu alicerce, você está preparando porque você sabe que chegou o momento de crescer. Então você vai preparando o seu alicerce para que Deus possa construir em cima desse alicerce um outro edifício, algo que vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. E aí você vai preparando, vai preparando, vai preparando, e aí as pessoas estão ali, está ali ainda, só que eles não estão vendo que você está preparando um outro alicerce. E quando chegar o tempo de Deus na tua vida, quando Deus chegar e falar assim: chegou o momento,
começa a receber aí o edifício que eu te prometi. E aí vem o primeiro andar. Vem o primeiro andar. E aí você pensa, ai Senhor, chegou o primeiro andar, e de repente vem o segundo, e vem o terceiro, e vem o quarto, o quinto, o sexto, e o edifício vai crescendo, e a tua vida vai crescendo, a tua vida vai subindo. E aí, aqueles que te procuravam, e cadê ele? Cadê o fulano de tal? Não está mais ali, não está mais ali não, cadê ele? Cadê ele? O que foi? Eu estou procurando o fulano de tal, cadê? Estava aqui embaixo, aqui, cadê? E o inimigo dizendo, eu tinha ele sob o meu controle. Ele era pobrezinho, uma vidinha, toda controlada, ali assim, naquela mediocridade, cadê? E de repente, alguém bate nas costas do maioral. Ei, chefe, o que foi? Já era. Se você olhar para baixo, tu não vai ver mais ele, não, nem vai ver mais ela. Por quê? Porque Deus exaltou ela. Olha ela lá em cima, olha lá. Ele honrou Davi.
Aleluia. Mas pastor, o senhor falou que ia ter um ato profético. E vai ter. Eu vou comprar uma garrafa de azeite. Sexta-feira, quando acabar o culto, eu vou para o monte consagrar esse azeite. E quarta-feira que vem, por isso que eu peço a vocês, não faltem, porque quarta-feira que vem, com este azeite, eu vou